O ano era 490 a.C. e os persas, que viviam no outro lado do mar Egeu, começaram a desembarcar seus barcos em Maratona para um confronto por território com os atenienses. Nessa batalha, os persas estavam em um número muito mais vantajoso, com 30 mil soldados em terra lutando em Maratona e outros 20 mil em navios, indo diretamente para Atenas. Como os atenienses tiveram que marchar até a cidade de Maratona para a batalha, a cidade de Atenas estava desprotegida, com apenas mulheres, crianças e idosos. E as mulheres tinham sido orientadas a cometer suicídio caso os atenienses perdessem a batalha. Depois de uma tarde inteira de batalha, os atenienses tiveram uma vitória épica contra os persas, matando cerca de 6 mil homens. Mas tinha um problema: os navios persas estavam indo em direção a Atenas, e se os atenienses vissem os navios, iriam concluir que a batalha tinha sido perdida e as mulheres iam se matar assim como tinham sido orientadas. Por isso, o general do exército ateniense mandou Filipíades correr desde Maratona até Atenas, anunciando que a batalha tinha sido ganha. Filipíades então correu até os músculos queimarem e o seu corpo não respondesse mais. Então, ele continuou correndo. Quando chegou em Atenas, ele gritou "Vitória!" e caiu morto de exaustão. E foi aqui, depois de correr 42 quilômetros, que ele caiu morto. Uma história de mais de 2.000 anos que originou a famosa corrida de Maratona que nós conhecemos hoje. Em homenagem a ele, fizeram esse monumento aqui logo atrás de mim. Essa é apenas uma das histórias épicas da Grécia Antiga. Essa história é um perfeito exemplo de como os gregos eram grandes naquela época. Eles honravam o seu país ao ponto de sacrificar a sua própria vida por ele. Maratona não foi a única coisa inventada pela Grécia. Eles inventaram coisas que estão presentes até hoje na sociedade, como a democracia. Esse vídeo é sobre como a Grécia foi importante para nós. Mas antes de falar do passado, tem algo que está acontecendo agora que também é importante. Durante esse ano, o dólar caiu bastante, e isso é uma oportunidade única para você ter dólar, porque ao longo prazo ele sempre aumenta. E é muito importante você ter uma moeda que é muito mais segura, aceita no mundo inteiro e não sofre diversas crises constantes como o real. E é por isso, meus amigos, que eu sempre uso a Nomad. Nomad é uma conta global que você, meu amigo brasileiro, consegue abrir a sua conta em apenas 5 minutos aí da sua casa. Ela é uma conta segura, gratuita e o cartão da Nomad é aceito em mais de 180 países. A conta da Nomad é em dólar, que, meu amigo, para ser sincero, é a moeda mais forte atualmente no mundo. Você prefere segurar a sua moeda em real, que é uma moeda que é só usada no Brasil e que também é uma moeda extremamente fraca, está sempre em crise, ou você prefere segurar seu dinheiro em dólar, que é a moeda mundial que todos usam no mundo inteiro e que é uma moeda extremamente forte? Bom, é muito importante você ter dólar e a metade do meu dinheiro, por exemplo, está em dólar. Se você não tem dólar, desculpa, mas você é louco. E como eu falei, a conta Nomad é extremamente fácil de usar, fácil de abrir, segura e gratuita. Ou seja, só tem benefícios, além de que tem vários benefícios lá dentro, vários descontos aí, cashback para várias coisas. E como você faz para abrir a conta na Nomad? É muito simples. É só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e usar o meu cupom VIANOMAD para você ter até $20 de cashback. Ou seja, só tem benefícios de você usar o Nomad. Voltamos pro vídeo. Essa é a Acrópolis, um lugar político, religioso e militar de Atenas. E ela foi construída, acima de tudo, no morro, para que o pessoal pudesse ter uma boa vista aí do que está acontecendo na cidade. Esse monumento foi construído há mais de 2.000 anos atrás, ele está de pé até os dias de hoje. Isso depois de guerras e várias pessoas que já tentaram destruir ele. Mas essa resistência se deve a uma parada muito importante, um tipo de rocha que é usado por muitas civilizações até os dias de hoje, o mármore. Taj Mahal, Torre de Pisa, The Washington Monument, Parthenon. Esses são monumentos encontrados em lugares diferentes do mundo que usam o mesmo material incrível, mármore. O mármore é uma rocha metamórfica, ou seja, ela se originou de outra rocha. Primeiro, ela foi o calcário, que é a junção de várias conchas no mar que, com anos de história, formaram uma rocha. E com o movimento dos mares e placas tectônicas, o calcário eventualmente vai parar na crosta da Terra, que é um lugar mais quente. Ele aquece depois de vários anos de história, ele se torna um mármore. Então, o mármore que você provavelmente tem na sua casa pode trazer muita história do mundo. Isso é incrível, cara. Enfim, no topo da Acrópolis da Grécia tem o Parthenon, um monumento de mármore feito para a deusa Atena.
Mas não era só a deusa Atena que tinha um templo feito só para ela. Isso porque os gregos naquela época eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Que é uma parada engraçada, porque eu acho que essa parada de acreditar em vários deuses via muito por causa da falta de informação e também a falta de conhecimento deles naquela época. Porque, por exemplo, se acontecesse um eclipse solar e eles não sabiam naquela época o que era um eclipse solar, eles iam atribuir isso logo ao deus Apolo, que é o deus do sol, ele que está causando o eclipse solar. Ou então, por exemplo, algum tsunami, isso seria, por exemplo, o deus Poseidon. Mas como hoje em dia a gente tem muito acesso a conhecimento e também informação, a gente tem, por exemplo, inteligências artificiais que respondem qualquer pergunta que a gente faça e também que podem tirar os turistas aqui desse frame desse vídeo. Hoje em dia, essa parada de a gente acreditar em vários deuses já não é uma coisa tão grande assim. Inclusive esses deuses, Zeus, Atenas, Apolo, ninguém mais fala deles. E essa aqui é a entrada da Acrópolis. Olha só o tamanho da grandiosidade que essa parada tem. Além dela estar no morro, também tem essas construções que estão durando até hoje. E isso só me faz pensar, cara, quanto que o ser humano e as suas civilizações pelo mundo inteiro construíram coisas gigantes como essa aqui do Partenon, da Acrópole, ou então das pirâmides do Egito, ou de outros lugares, ou até hoje em dia, como o Burj Khalifa em Dubai. O ser humano está sempre querendo construir uma coisa grandiosa para mostrar o quanto que a sua civilização é rica, poderosa e também é grandiosa. E a história se repete. A grande potência mundial hoje em dia são os Estados Unidos. E eles mostram sua grandiosidade através dos prédios gigantes de uma das suas cidades mais importantes. Bom, com isso eu acho que já deu para entender o quanto que aquela civilização era sinistramente grande naquela época. Mas não se resumia só a Atenas. Atenas era só uma das polis que tinham aqui na Grécia. Então por isso eu vou te levar para a polis que eu achava mais interessante, os espartanos. Esparta, uma das polis gregas mais importantes daquela época, o lugar que deu à luz aos soldados mais fortes e corajosos da história. Percorremos um longo caminho desde Atenas e chegamos na região montanhosa onde os espartanos viviam. Bom, acabamos de chegar em Esparta, cara. É uma parada que me deixa muito legal, assim, muito... Caraca, que legal de estar aqui, porque eu não quero ver Paris, eu não quero ver, sei lá, essas cidades assim da Europa, eu quero ver Esparta, que na verdade é uma cidade bem pequena. Esparta foge completamente do crescimento populacional do mundo. Na Grécia Antiga, essa cidade tinha entre 40 a 50 mil habitantes e era uma das cidades mais povoadas. Mas hoje em dia, eles têm 18 mil habitantes, o que é muito estranho, cara. Andando em Esparta, eu vejo uma cidade bem pequena, com muitos lugares abandonados, vida pacata, mas parece que ainda restam algumas ruínas dos tempos antigos. Então vamos ver. Bom, parece que aqui tem uma Acrópolis também e tá falando que é pra lá. Então acabou a cidade aqui do nada, cidade muito pequena. Está realmente no meio do mato aqui, em Esparta. E o pessoal devia ver assim, né, cara? Tipo, o mato e tal, esse som de cigarro toda hora. Vamos ver de qual é dessa Acrópole que tem aqui. Acrópole significa cidade alta, que é o ponto mais alto da cidade, e tinha em praticamente todas as polis gregas daquela época. E como dava para ver a cidade inteira lá de cima, esse lugar servia como proteção, e também eles colocavam templos, teatros e outras coisas importantes ali para a civilização. Bom, e parece que enfim chegamos aqui a Acrópolis, que é o lugar mais importante político, militar e tal, aqui de Esparta. Na minha esquerda vocês podem ver o templo de Atena, que está completamente destruído, não tem nada aqui que você pode ver. E na direita alguns outros templos também. Mas o mais importante é que aqui, cara, com essa vista, essas montanhas que vocês estão vendo, são as montanhas que eles viam naquela época, que eles eram jogados para seus treinamentos militares, que eles iam para acampar, que eles subiam para ter uma vista melhor. Essa era a vista que eles tinham aqui da Acrópole, a vista da cidade. O mundo deles era basicamente isso. Mas deixa eu te contar um pouco, cara, sobre essa história que é interessantíssima sobre os espartanos, que eram os guerreiros mais fortes daquele tempo. Os espartanos eram nascidos e treinados para serem os melhores guerreiros possíveis. Desde o nascimento deles, eles eram levados para uma seleção onde eram examinados os bebês, e os bebês que não fossem de uma forma fisicamente ou mentalmente saudáveis eram jogados nas montanhas ou em alguma floresta para serem abandonados. Agora, os que eram saudáveis ficavam como posse do governo espartano para serem os guerreiros mais fortes e proteger a sua nação. E eles eram criados com essa rigidez até ficarem adultos. Mas ainda como adolescentes, eles eram afastados das suas famílias para serem treinados do modo mais rígido possível.
Primeiro, que eles não poderiam usar sapatos, isso porque seus pés tinham que ser calejados para eles conseguirem aí aguentar várias distâncias percorridas e também ter mais resistência na batalha. E depois eles não eram alimentados muito bem, isso para já serem acostumados na batalha, que eles não iam conseguir bom alimento, então eles eram forçados a roubar entre si mesmos, mas se eles fossem pegos roubando, eles iam ser cobrados por isso, não porque foram roubados, mas porque eles foram pegos roubando. E eles eram também forçados a caçar, a brigar entre eles mesmos, ou seja, eles eram criados em um ambiente extremamente competitivo, e se você perdesse alguma batalha, você ia ser esculachado. E se você ganhasse, você ia ser o espartano do bom e do melhor. Esse era o ambiente que criou os soldados mais temidos daquele tempo. A única coisa que eu fico pensando é em como essa cidade está esquecida hoje em dia. Consigo andar nas ruínas, no antigo teatro, e realmente eu vejo que não sobrou nada aqui, cara. E também ninguém vem pra cá. Esse lugar está completamente vazio. O que é muito estranho, mano. Bom, Esparta pode estar até esquecida hoje em dia, mas naquela época, cara, ela era extremamente grande. E uma das representações de tanto que ela é grande foi a Guerra das Termópilas, que o seu herói foi esse cara aqui atrás de mim, o rei de Esparta naquela época, Leônidas. Leônidas viveu em um tempo de guerras, onde os persas estavam aí querendo dominar as cidades-estados aqui da Grécia, que é Esparta, Atenas e entre outras cidades. E ele lutou com apenas 300 soldados espartanos na Guerra das Termópilas, onde ele pegou os 300 soldados mais fortes de Esparta e batalharam contra milhares de soldados persas. Mas essa guerra não aconteceu aqui em Esparta. Por isso, para contextualizar mais ainda o quanto que essa sociedade era sinistra, a gente vai viajar até as Termópilas e mostrar para vocês como que eles fizeram para, com apenas 300 soldados, aí matar milhares, literalmente, de soldados persas. Vamos lá. O mar calmo não faz um bom marinheiro. Por isso, os nomes mais importantes da história da humanidade nasceram em tempos difíceis, onde cada decisão contava. Há 2.500 anos atrás, 300 espartanos fizeram esse mesmo caminho para as Termópilas, onde defenderiam sua terra até a sua última respiração. E foi aqui, exatamente nesse cenário, que teve a famosa Batalha dos 300 de Esparta contra os milhares de persas que vinham do outro lado do mundo. Mas como você pode ver, com o passar dos anos, a geografia mudou bastante, cara. A gente tem um cenário extremamente plano e as montanhas aqui do outro lado. Mas no momento da batalha, milhares de anos atrás, tinha um corredor extremamente estreito que podia ligar ali a passagem do mar para a Grécia. E era exatamente esse corredor, essa passagem, que os espartanos tinham que defender. Mas olha só a estratégia sinistra que eles usaram. Como os persas tinham muitos soldados, o maior inimigo deles, na verdade, era o tempo. Todos esses milhares de soldados precisavam comer, e estando fora de casa, eles não podiam perder muito tempo na batalha, senão morreriam de fome. Os espartanos chegaram no local primeiro, e começaram a fazer fumaças para esconder seus números. De primeiro, os persas não acreditaram que tinham poucos espartanos na batalha, então demorou alguns dias para a batalha começar. E depois de alguns dias, a batalha começou. E o primeiro dia de batalha foi um sucesso para os espartanos. No final do dia, apenas alguns espartanos morreram, enquanto dizimaram milhares de persas. O cenário era muito complicado para os persas. O caminho era muito estreito e o número deles não contava muito com aquela geografia. Eles até tentaram matar os espartanos com milhares de flechas que cobriam o céu, transformando o dia em noite. Mas nem isso foi suficiente. Então no segundo dia enviaram seus imortais, que tinham esse nome porque quando um soldado morria, o outro imediatamente substituía ele. Eles mataram alguns espartanos, mas também não foi o suficiente. Os dias iam se passando e os espartanos iam provando a sua força. Mas eles tiveram um traidor, Efieltes, um espartano traidor que conduziu os persas por uma trilha que levava para trás dos espartanos. Assim, eles conseguiram cercar eles pela manhã. Essa batalha entrou para a história, e o mundo ficou sabendo que 300 espartanos e os seus aliados dizimaram cerca de 20 mil persas. E um fato curioso, para quem assistiu o filme 300 de Esparta, Leônidas, antes de morrer, apontou a sua lança para o Efieltes, que foi o espartano que traiu eles, e falou: "Espero que você viva para sempre." E isso foi um insulto, isso não foi um elogio. Isso porque os espartanos consideram uma boa morte o espartano que morre na batalha.
Ou seja, ele viveu a sua vida, batalhou o bom combate e morreu protegendo seu país. Agora, se você viver para sempre, ainda mais viver como um traidor para sempre, isso seria um inferno espartano, uma tortura inimaginável. O legal de estudar história é porque você vê como a sociedade muda com os anos. Hoje em dia, ninguém é educado a morrer pelo seu país. Mas esse tipo de patriotismo era muito necessário naqueles tempos, onde existiam muitas guerras e conflitos. A educação vem conforme a necessidade da época. Já pensou por que não te ensinam finanças na escola? Porque para o Estado é bem melhor que você sempre esteja com dinheiro faltando. Mas esse tipo de educação não era o único diferencial daqueles tempos. A religião era bem diferente, e eles acreditavam que os deuses moravam ali com eles, na maior montanha da Grécia, o Monte Olimpo. Bem-vindos ao Monte Olimpo, a casa dos deuses gregos. E olha só, cara, para provar que a gente está realmente aqui no Monte Olimpo, tem uma trilha aqui, Olympus National Park. A gente está aqui agora no estacionamento de Prionia, onde as pessoas vêm e fazem essa trilha aqui. Não é uma trilha difícil para você subir, dá para você subir em 2 dias. Você acampa no meio da trilha e depois continua e é de boa, você não precisa levar muita coisa. Mas a gente não vai fazer isso porque a gente não está sem muito tempo. Vamos só mostrar para vocês como é que é mais ou menos o Monte Olimpo, esse lugar místico que os gregos antigos falavam muito. O Monte Olimpo é a maior montanha da Grécia, tem quase 3.000 metros de altura. E naquela época eles achavam que os deuses moravam aqui porque daqui daria para ver toda a Grécia e tal, todo o império deles. E é engraçado que aqueles deuses, eles eram muito louvados, muito adorados, o pessoal fazia estátuas e tudo, mas depois que o Império Romano e outras civilizações vieram conquistar a Grécia, acabou, cara. Hoje em dia, por exemplo, ninguém mais fala desses deuses. É engraçado, né? Uma religião que está ligada a uma cultura, e que se aquela cultura for tirada ali da história, aquela religião também, aqueles deuses que eles falavam que eram imortais e tal, também são eliminados aí da história. Eles tinham 12 deuses no total, cada um específico para algo. Tinha o deus da guerra, dos mares, da sabedoria, das festas, do amor e etc. Eles acreditavam que os deuses tinham uma forma humana e que também tinham sentimentos, como amor, ódio, raiva, inveja, mas eles eram imortais. Eles tinham seus palácios aqui no Monte Olimpo e tinham muita importância para a sociedade naquela época, influenciando até os nomes das cidades, como Atenas, que leva esse nome em homenagem à deusa Atena. Bom, chegamos aqui mais ou menos 1 hora de trilha, mas essa trilha aqui é tipo fácil, pelo menos umas 6 horas, são 2 dias igual eu falei. E a gente não vai conseguir completar tudo, já vim aqui sabendo disso, então tem muito mais para subir, mas a gente vai voltar. Só queria sentir a energia do Monte Olimpo mesmo. Imagina, naquela época não se tinha uma noção do que era o mundo. As sociedades mais complexas se resumiam na Europa, norte da África e onde hoje é a Turquia, com algumas também nas Coreias, Peru, sul do México e outras partes. O resto do mundo, como América do Sul, do Norte, África e Oceania, entre outros, se resumia a sociedades agrícolas simples, pastores nômades e caçadores. O mundo se resumia a 300 milhões de pessoas apenas. Por isso os gregos achavam que ali era o centro do mundo, literalmente. Eles até tinham um lugar para isso, chamado Delphi. Bem-vindo a Delphi, um santuário construído no século 8 a.C., que hoje ainda está extremamente preservado, cara. Olha só isso, mano. Olha só aquela construção ali, por exemplo, cara. Tá tipo de pé, cara. Tem quase que um telhado ainda, mano. Isso foi construído há tipo quase 3.000 anos atrás, cara. Extremamente preservado. Essa construção toda é um templo, tipo um santuário feito pro deus Apolo, deus do sol. E os gregos falavam, cara, que esse lugar que era o centro do mundo. Isso porque tinha tipo uma mitologia que Zeus enviou 2 aves, uma pro oeste e outra pro oeste, para voarem e se encontraram no centro do mundo. E aqui elas se encontraram no meio dessas montanhas. Mas realmente os gregos eram o centro do mundo, cara. Pelo menos naquela época. Ainda mais porque eles não conheciam muito o mundo igual a gente conhece hoje. Mas eles inventaram muita coisa que tem muita influência na cultura de nós hoje em dia. Por exemplo, cara, eles inventaram as Olimpíadas, eles inventaram a maratona, eles inventaram a filosofia, a ciência também veio daqui. Muitas coisas, como também o calendário que a gente usa hoje em dia, é o calendário grego. Muita coisa mesmo veio da influência e da cultura aqui da Grécia. É incrível como o mundo está todo conectado. Se
Se os persas tivessem conseguido dominar a Grécia, eles iriam expandir para a Europa e a nossa cultura hoje em dia ia ser muito diferente, com idioma diferente, religião, hábitos, tudo. Grécia teve seu momento de glória, mas eles cavaram sua própria cova quando as póleis começaram a brigar entre elas. Esparta contra Atenas, Tebas contra Esparta. Dessa maneira, os gregos se enfraqueceram e ficaram suscetíveis a uma futura invasão romana. E tudo isso que se passou nesse local do mundo virou história. Bom, cara, finalmente terminei esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo que eu me esforcei para fazer uma qualidade melhor, mais longa duração, uma pesquisa melhor e tal, tudo. Eu que fiz tudo de edição e roteiro e tal. Me falem aí, por favor, nos comentários o que vocês acharam, que eu quero fazer os vídeos mais completos assim daqui por diante. E também, se vocês querem me ajudar a continuar fazendo esses vídeos assim, mais completos, cara, baixa a Nomad e usa o meu cupom VIANOMAD, porque vai ser extremamente bom pra você, porque é um conteúdo incrível que eu mesmo tô usando pra caramba aqui na Europa e em todo lugar do mundo, e também vai ser bom pra mim, porque eles patrocinam esse canal e eu quero que eles continuem com a gente. Até mais.